Amém, irmãos? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos dar início à escola dominical hoje. E nós temos um ministro muito especial. Aleluia. Brito. Oh, meu Deus. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Amém, irmãos? O irmão Edson vai ministrar a escola. Amém, Jesus. Eu preciso da atenção de todos vocês. Amém? O irmão Edson vai dar início à nossa escola hoje. E ele vai falar do Êxodo. Amém? Amém. Então, estenda sua mão aqui. Amém, Jesus. Para o servo do Senhor. Irmãos, o Edinho é um homem de Deus, né? Amém, Jesus. Ô Jaque, tem uns homens aqui na igreja que pregam para mim calado. O Edinho, né? O Charley, o Vantuil, porque só de estar aqui há 15 anos, há muitos anos, a família está na obra do Senhor, né? Os filhos, a casa, isso aí para mim já é o maior exemplo. Amém. Glória a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Amém, Jesus. Muito obrigado. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu agradeço ao Senhor pela essa oportunidade, Pai. Amém, O teu Jesus. servo Edson está aqui ministrando a palavra, Senhor. Glória a Deus. Ministrando o estudo do Êxodo nesse domingo de manhã. É uma honra para nós. Amém, Que o Senhor venha Jesus. cobrir com graça, com sabedoria. Que o nome do Senhor venha continuar sendo glorificado através da vida dele. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Aê. O povo está vivo aí, ó. Glória a Deus e aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, em primeiro lugar eu queria realmente agradecer, né, ao corpo docente da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Amigos de Deus. Amém? Obrigado pela oportunidade, pastor Bruno, pastor Adriano, né? É uma honra para mim, né? É uma honra para mim estar aqui tentando falar a respeito de um assunto assim, a respeito de um assunto muito rico, né? A respeito de um assunto muito importante, né? Um livro, aliás, né? Um livro muito importante nas Sagradas Escrituras, né? Vamos dizer assim. E na verdade, você sintetizar, né? Vamos colocar assim, você sintetizar o livro de Êxodo, né? Sintetizar o livro de Êxodo em 2 aulas, vou falar para você, viu? É uma dificuldade, porque são muitas coisas, né? São muitas características, são muitos acontecimentos, são muitos detalhes, né? Que o livro apresenta para a gente, apresenta para o leitor, apresenta para aquele que estuda, né, a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, ficam à vontade. Nós aqui, na verdade, quando vem alguém aqui ministrar a palavra do Senhor, né, ou ministrar uma aula de escola bíblica dominical, na verdade nós vamos aprender juntos, né? Nós vamos aprender juntos. Então fique à vontade para poder fazer pergunta. Eu não sei tudo, né? Não sei tudo. Tive que amolar as minhas ferramentas aí. Tem mais ou menos 1 semana e meia que eu estou amolando as minhas ferramentas. Mas é isso aí, vamos lá. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, né? Livro de Êxodo, capítulo 1. Nós vamos fazer aí uma breve introdução. Mas só para a gente poder quebrar o gelo, né, e dar um start aí, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Mas os irmãos têm que pensar. Não precisa de pensar muito não, mas tem que pensar para responder. Eu quero saber dos irmãos, quem que vocês acham que tirou o povo do Egito? Fala aí para mim, quero saber. Quem tirou?
Hã? Quem tirou o povo do cativeiro? Foi Deus? Ah, então tá bom. Esse povo aqui é de Bíblia. Porque eu pensei que vocês iam falar que foi Moisés. Glória a Deus. Glória a Deus que foi Deus que tirou o povo do Egito. Amém? Foi Deus que tirou. Moisés, queridos, ele foi apenas um líder. Não é apenas um líder, ele foi um grande líder. Ele foi um líder de excelência. Ele foi um líder que foi completamente usado por Deus, né? No início ele duvidou bastante do seu chamado, que se realmente seria ele mesmo, mas ele pegou essa empreitada aí, né? Ele pegou esse chamado, ele pegou essa atividade aí para ele poder fazer, amém? Glória a Deus. Queridos, não tem como, né, falar de Êxodo sem a gente dar uma breve introdução. Já no capítulo 1 aí de Êxodo, o povo, né, a família de Jacó, né, foram para o Egito, para poder se esconder, né, para poder se refugiar de uma grande fome. E aí foi a família de Jacó todinha, né? José já estava no Egito. Então entraram no Egito 70 pessoas. Está escrito aí no livro, nos primeiros capítulos aí, no primeiro capítulo de Êxodo. Então foram 70 pessoas que entraram ali no Egito, né? E aí, abra aí a sua Bíblia, né? Êxodo, capítulo 1. Alguém leia para nós aí. São estes nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou no seu caminho. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Todas as pessoas que descenderam de Jacó foram 70. Amém. José, porém, estava no Egito. Amém? Então foram 70 pessoas que entraram, né? Foram os líderes das famílias, os líderes das tribos e mais as suas famílias, esposa, filhos, e foram todos para o Egito. Queridos, o que significa Êxodo? Êxodo significa saída. Êxodo significa partida. Amém? Esse é o significado de Êxodo, né? Esse é o significado de Êxodo. Saíram, né, o povo saíram do Egito, né, para uma peregrinação no deserto que não estava planejado para ser esse tempo todo, mas foi por um período de 40 anos. Amém? O autor, né, os estudos apontam, né, que quem foi o autor do livro de Êxodo foi Moisés. Amém? Né? Foi Moisés, juntamente, não só o livro de Êxodo, mas os 5 primeiros capítulos, que foram, né, os 5 primeiros capítulos da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Amém? E qual que é o propósito do livro, queridos? Qual que é o propósito do livro de Êxodo? O propósito do livro de Êxodo foi relatar a libertação do cativeiro egípcio. Amém? Né? Outro propósito do livro: a formação de uma aliança com Deus no Monte Sinai e a preparação para que o povo herde a terra prometida. Amém? O livro de Êxodo, ele apresenta, né? Ele apresenta Deus como o libertador. Amém? O livro de Êxodo, ele apresenta Deus como libertador do povo de Israel.
né? Ele, num primeiro momento, né, José estava lá no Egito, e com o passar dos anos, com o passar do tempo, o povo ficou cativo, ficou sendo escravizado no Egito durante 430 anos. Então, num primeiro momento, o povo, né, o povo hebreu, ele trabalhava não como escravo, ele trabalhava sim para o povo egito, mas não era de forma assim tão áspera, né, tão pesada. Mas com o passar do tempo, morreu, né, aquele rei, morreu José, e ninguém mais se lembrava de José, ninguém mais se lembrava dos feitos de José, ninguém mais se lembrava de quem era José, né? E na verdade, os líderes, né, do Egito, muitas vezes, nem fazia questão disso, porque até mesmo por uma questão racista, né? Não, vamos esquecer, vamos colocar um pano quente nessa história aí, né? E o tempo também foi utilizado para poder apagar essa coisa, porque as gerações foram passando, na verdade, as gerações foram passando e as coisas foram acontecendo. E depois da morte, né, de José, no finalzinho do capítulo de Gênesis, José morre aos 110 anos, me parece, e o rei, levanta-se outro rei no Egito, e o rei do Egito começa a dominar o povo de Israel com uma dura serviço, ou seja, começa a colocar, começa a escravizar, né? Escravizar na agricultura, na pecuária, na fabricação de tijolos, na edificação, no campo, e começa a escravizar de forma tirana, praticamente, de forma tirana, amém? E o povo estava realmente sofrendo na mão do povo egípcio, amém? Então, só, irmãos, que Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é maravilhoso, amém? Deus, ele é maravilhoso. Quanto mais batia no povo, de Israel, quanto mais batia nos hebreus, mais eles se multiplicavam, né? Deus deu uma graça para o povo hebreu, que eles se multiplicavam, e se multiplicavam muitíssimo, né? E multiplicava de uma forma assim muito grande, né? Eu creio que naquela época não tinha muita distração, então eu acho que nascia menino. Eu tenho certeza que existia ali no povo, entre o povo, né? Entre o povo hebreu, o ministério das parteiras. Existia o ministério das parteiras, porque eu acredito que toda hora o ministério das parteiras era solicitado para poder acompanhar o nascimento de um bebê, o nascimento de uma criança. Então, Deus, quanto mais o povo sofria, quanto mais o povo sofria nas mãos, sendo escravizado, Deus ia aumentando o povo, amém? Então, e o povo se multiplicou, né, de forma grandemente. Está lá em Êxodo 1:7, né? Êxodo 1:7, essa escravidão, né, a qual o povo hebreu passou, isso já foi profetizado anteriormente. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 15:13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também não serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Amém? Isso aí é Deus falando para Abraão. Olha, Abraão, a sua
a sua descendência, amém? Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, né? Então o Egito não pertencia ao povo hebreu, onde também serão escravizados e oprimidos por 40 anos. Irmãos, imagina Abraão recebendo digamos que uma péssima notícia, né? Imagina você receber uma notícia que a sua descendência viverá como peregrino numa terra que não é sua e que seria escravizada durante 430 anos. Quem concorda que é uma péssima notícia? Amém? É uma péssima notícia. Tem uma outra comprovação também em Gênesis 46, 3. Disse eu, sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas a descer ao Egito, porque eu te farei uma grande nação. Amém? Foi uma outra promessa que Deus fez. Amém? Que Deus fez a Abraão: farei de ti uma grande nação. Irmão, só Deus, Ele é capaz de fazer essas coisas. Amém? Ele transforma 70 famílias. Ele transforma 70 famílias em uma nação. Em uma nação. A Bíblia fala que na saída do Egito foram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Se for fazer uma contabilidade assim, né, são mais de 2 milhões de pessoas. Eu não sei quanto que está a população de Belo Horizonte hoje, mas já deve ter passado, já deve estar nos 2 milhões e meio, mais ou menos, né? Imagina uma cidade de Belo Horizonte saindo, partindo daqui para algum lugar. Imagina a logística, imagina, né, essa logística toda: mulher, criança, filho, gado, ovelha, pertences, utensílios, vestido, roupa, criança, menino, jumento, bolsa e etc e tal, e tudo, e partiu casa nova, imagina, né? Mas é coisa do nosso Deus, amém? Coisa do nosso Deus, irmãos. E é coisa assim que a gente não consegue imaginar, né? É coisa que a gente não consegue imaginar. Mas o povo estava sofrendo. O povo estava sofrendo. Amém? Abra sua Bíblia aí em Êxodo 2, 24 e 25. Quem achou aí pode ler para a gente. Amém? Olha, glória a Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança. Amém? Deus lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Amém? Irmãos, Deus lembrou. Amém? E quando Deus lembra, Ele age. Amém? Quando Deus lembra, Ele entra em ação. Amém? Então Deus lembrou com a aliança que fez. E no versículo 23 aí diz: os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu a Deus. Irmãos, imagina o que você gemer por ser escravizado. Eu creio que o povo sofreu na mão dos egípcios. Imagina você que a gente aqui hoje, nós trabalhamos 8 horas por dia. Eu creio que no modelo de escravatura, vamos dizer assim, né, o modelo de escravagista, trabalha-se 20, 16, trabalha o dobro. Então eles trabalhavam muito e trabalhavam pesado, né? Trabalhavam muito e
trabalhavam pesado. Então o gemido do povo subiu a Deus, né? E Deus ouviu aquele clamor e lembrou da aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Ele lembrou dessa aliança. Queridos, e o objetivo, né, dessa aula de hoje, eu já falei, mas quero reafirmar, que é compreender que Deus ele interfere na história. Amém? Deus, ele interfere na história, sabe? Para poder resgatar, para poder retirar o povo de Israel, para tirar os hebreus ali do sistema do Egito, do sistema de escravidão, do povo estar escravizado. Amém? Muitas vezes a gente olha para a nossa situação, né? E a gente, nossa, como eu tenho sofrido, né? A gente pensa assim, meu Deus, e muitas vezes a nossa dor, a dor da gente, quando a gente está passando por um problema, por uma situação difícil, por uma situação complicada, a gente potencializa a nossa situação, não é verdade? Né? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? É muito sofrimento, é muita carga, é muita batalha, é muita luta, é muito isso, é muito aquilo. Mas quando você se depara com uma pessoa do seu relacionamento ou não, quando você ouve um testemunho de uma pessoa que, né, de acordo com aquela leitura que você faz, que sofreu mais que você, o que é que você faz? Você olha para dentro de si e fala assim, eu não estou sofrendo nada. Não é verdade? Eu não estou sofrendo nada. Amém? Não estou sofrendo nada. Diante desse contexto todo, Moisés nasce. E o povo, o rei, né, do Egito, ele estabelece uma lei lá. Estabelece uma lei para poder... avisa para as parteiras, falou assim, olha, todo menino que nascer, vocês matam o menino, e deixa nascer as meninas, e matam os meninos. Só que as parteiras, elas desobedecem. Olha o cuidado de Deus, né? Deus já começa a arquitetar ali o seu plano, no nascimento do líder, no nascimento de Moisés, né? Então já era para poder, né, matar todos os meninos que nasciam. E aí Deus, de forma assim maravilhosa, Deus, né, o nascimento e a proteção da vida de Moisés, né, começa a ser, Deus guardou a vida de Moisés. Então todos sabem da história, né? Só estou dando uma pincelada aqui, que Moisés nasceu, sua mãe escondeu ele por 3 meses, depois dos 3 meses arrumou um cesto, calafetou, bonitinho e tal, e colocou no rio Nilo, né? E a irmã dele mais velha ficou de longe, de butuca, olhando o que ia acontecer. Aí, né, a filha de Faraó estava lá no rio, tomando banho e tal, fazendo... lá se deleitando lá e tal, e pegou o cesto e viu, e abriu, viu que o menino era bonito, o menino era formoso, e ali Deus começa, né, a proteger, e aí sabiamente, né, a Miriam, a irmã mais velha do Moisés, foi e falou assim, não, vamos arrumar uma ama, né? Uma ama de leite para cuidar do menino, e levou para a mãe de novo, né? Olha, você vê que o cuidado de Deus com a vida de Moisés. E aí a própria mãe cuidou do Moisés, né? A própria mãe cuidou de Moisés. Então, olha, você vê que Deus começa a agir, Deus começa a proteger, e Deus já tinha
Deus, eu creio nisso piamente, Deus já tinha escolhido Moisés lá no ventre da sua mãe para ser usado como instrumento de Deus, para poder, como líder, como instrumento de Deus, para poder tirar ali o povo de Israel. Ainda tem mais, né? Ela recebeu um salário ainda por cima, né? Ela recebeu, a própria mãe, né, recebeu um salário para cuidar do próprio filho. Olha para você ver que coisas que são detalhes, né? São detalhes importantes, né? Que Deus se atentou para isso aí, né? Então, Moisés, né, descendente de Levi, foi salvo, porque o decreto era para que matasse todos os meninos, né? Matasse todos os meninos. E na verdade as parteiras até deram uma desculpa, né? As parteiras deram uma desculpa pro rei. Falou assim: não, é porque as mulheres hebreias são diferentes das mulheres egípcias. Quando a gente chega para poder fazer o parto das mulheres hebreias, ela já deu à luz, né? E aí não tem como é que nós vamos fazer? E aí tem que deixar nascer e tal e tudo. E elas desobedeceram a Deus, né? Aliás, desobedeceram a ordem do rei. Olha para você ver. Então, é até notório, né? Tem que notar isso aí, porque elas preferiram, né? Elas preferiram desobedecer a lei para poder honrar o nome de Deus, para poder honrar, né, a descendência, e na verdade elas estavam sendo usadas ali para o povo se proliferar cada vez mais. Amém? Passando aí um pouco mais adiante, amém? Nós, irmãos, pelo fato do livro ser muito grande, né, e na próxima domingo nós vamos estar aqui de novo, então nós vamos falar um pouco agora. Vamos entrar aqui agora no chamado de Moisés, tá? Né? Vai ser a partir do capítulo 3. Então abra a sua Bíblia aí no capítulo 3. Amém? Então, como eu disse para os irmãos, o livro de Êxodo é um livro muito rico. Em 2 aulas a gente precisaria aqui de mais aulas para estar mais tempo para a gente poder estar dissertando aqui sobre o assunto. Mas nós vamos dar ênfase aos principais acontecimentos, né? Então, eu acho que se não houvesse, né, um líder, se Deus já não tivesse pensado num líder, não tivesse pensado em quem que ele usaria, né? Então, é um acontecimento importante, algo importante escolher o líder, porque o líder é que vai estar à frente do povo, o líder é que vai estar conduzindo o povo naquela jornada. Então, nas próximas aulas, outro acontecimento importante são nesse processo todo da saída do Egito, são as 10 pragas, né? A travessia milagrosa do Mar Vermelho, né? E a recepção dos 10 mandamentos do Monte Sinai. E por último, na aula que vem, se der tempo, a gente vai falar da construção do tabernáculo, a casa de Deus, né? No concerto. Beleza? Então abra sua Bíblia aí no capítulo 3, Êxodo 3. Então, irmãos, nesse intervalo todo aí, Moisés vai se fortalecendo, Moisés vai crescendo, volta para o Egito, amém? Né? A mãe dele, depois dele já formado, ele volta para o Egito e ele é ensinado, né? Ele é ensinado, ele é educado na cultura egípcia, né? Fica lá um tempo, ele é criado, né? Nos moldes do reinado ali do Egito, e nesse momento ele vai se crescendo, vai se fortalecendo, e mais à frente, e depois dele já homem, né, formado por cerca de 40 anos, ele sai ali do Egito, né? Tem um evento aí que ele mata
mata o egípcio, né? Tem um evento aí que ele mata o egípcio, mas vamos nos ater aqui agora, né? No chamado de Moisés, amém? Chamado de Moisés, está em Êxodo 3. Vamos ler aí. Moisés pastoreava, vou ler o primeiro aí, vocês continuam, tá? Moisés pastoreava o rebanho de seu povo Jetro, seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levantou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma sombra no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça havia fogo, e a sarça não se consumiu. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E o Senhor fez voltar para ele, Deus da sarça, e chamou e disse: Moisés, e disse: não te chegues para cá, tira o seu sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés respondeu o rosto e deu olhar para Deus. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus detratores, porque conheci as suas mãos. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, no lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão dos egípcios os oprimidos. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito, os filhos de Israel do Egito. Não disse Moisés a Deus: sou eu para ir agora para o Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu ouvi os filhos de Israel que lhes disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram: qual é o seu nome? Que lhes hei de dizer? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá o Senhor de Israel: eu sou, e me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá os filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai a junto dos filhos de Israel e diz: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, Amém. Tá bom. Amém? Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Moisés, né, tá ali pastoreando as suas ovelhas, né, do seu sogro Jetro, e acontece um evento físico, né? Imagina diante de você uma sarça que está se queimando, mas não se consumia. Então, Deus ali nesse momento, ele chamou a atenção de Moisés para esse
para esse evento. E nesse momento aí, né, Deus está confiando, né, Deus está chamando, está confirmando, digamos assim, Moisés, é você, né? É você que vai ser um instrumento de Deus, vai ser o homem de Deus para poder tirar ali o povo do Egito. E Moisés, assim, ao aproximar ali daquela visão, né, daquela visão impressionante, né, Moisés ouviu a voz de Deus chamando pelo nome. Amém? Deus chamou Moisés pelo nome. Amém? Irmãos, na cultura hebraica, né, na cultura judaica, o nome, ele tem um peso muito grande. Amém? Né? As famílias, né, os nomes, os sobrenomes, isso tem, né, tem um peso muito grande. Eu creio, né, acredito que nessas culturas assim, não é tipo nós aqui, né, que a gente arruma um monte de apelido para muita coisa, né? A gente olha para o fulano, você parece com isso, você parece com aquilo. Não, é chamado pelo nome. E quando Deus fala Moisés, Moisés, né, Êxodo 3:4, dá um caráter de urgência, né? Dá um significado assim: olha, eu estou precisando de você, assim, de forma urgente, porque Deus já tinha ouvido o clamor, Deus já tinha ouvido o gemido do povo de Israel sendo escravizado ali no Egito, né? Então Deus, ele repete o nome de Moisés 2 vezes, e essa repetição, né, ela indica uma urgência e indica uma importância do chamado de Moisés. Então, ali naquele momento, Deus ele revelou, né, a sua identidade, afirmando ser mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Deus, ele se apresenta para Moisés: olha, eu sou o Deus, amém? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Bem? E ali Deus, ele começa, né, Deus começa a fazer um diálogo com Moisés. Deus começa a fazer um diálogo com Moisés. E nesse momento, né, em Êxodo 3:6, Moisés cobre o rosto, né? Ao ouvir isso, Moisés ficou tomado pelo temor e reverência, pois sabia que estava na presença do Deus Todo-Poderoso. Então Moisés, ele reconhece que, né, é Deus falando ali com ele, Deus o separando, Deus o chamando, Deus o arregimentando ali para essa função para essa função de liderança. Amém? E aí, o Senhor Deus, no versículo 5, né? Versículo 6, disse Deus: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Amém? Moisés, ele teve medo de olhar para Deus. Moisés, ele teve medo, né, da santidade de Deus, do poder de Deus, que Deus, ele estava ali falando com ele. Amém? E Deus já estava ciente, irmãos, que o povo já não aguentava mais. O povo já não aguentava mais. O povo já não estava aguentando mais servir a nação egípcia, servir ali de forma tirana ali o povo egípcio. Amém? Não estava aguentando mais. E Moisés, porém, no versículo 11, né? Moisés, porém, questionou sua capacidade de cumprir sua missão. E ele perguntou, lá no versículo 11: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Amém? Irmãos, eu acredito que quando Moisés, ele fala assim: quem sou eu que vá à terra do Egito
né? Vá à terra, vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Moisés, ele começa a ter uma crise de identidade, né? Ele começa a ter uma crise de identidade. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? O povo vai perguntar: quem é você? Amém? Porque Moisés, ele foi educado e viveu no Egito. Então ele tinha toda uma cultura egípcia ali naquele momento. Então ele mesmo não se sentia assim genuinamente hebreu, porque ele foi educado no Egito. Não é verdade? Ele foi educado no Egito. Então ele começa a ter uma crise de identidade e ele começa a questionar Deus ali no diálogo ali, ó. Quem sou eu para poder ir a Faraó? Né? Quem sou eu? Ele começa a se sentir incapaz. Ele começa a se sentir incapaz para essa missão, né? Ele começa a se sentir incapaz. Mas, queridos, né, fazendo uma breve parada aí. Quantos de nós, né? Quantos de nós, às vezes, após receber um convite para poder ministrar, para poder cantar, lembra lá a primeira vez que você pregou, não é verdade? Primeira vez que você foi cantar, que você foi ministrar, que você foi dar uma palavra, que seja uma palavra num aniversário, que seja uma palavra mínima, que seja, a gente olha, né, para dentro de si e fala: quem sou eu? Não é verdade? Né? Então o ser humano tem muito disso, de se sentir muitas vezes incapaz diante das coisas de Deus, se sentir incapaz diante de uma missão, se sentir incapaz diante de uma tarefa, né, que Deus nos proporciona. Às vezes nós nos sentimos incapazes diante de um chamado, e muitas vezes a gente se acovarda, e muitas vezes a gente retrocede, né? A gente retrocede. E com Moisés foi a mesma coisa. Mas quando Moisés ele fala assim: olha, quem sou eu? Eu creio que ele estava pensando assim, né? Eu creio que ele estava pensando assim: mas eu não tenho condições de fazer nada, eu não posso fazer nada. Como que eu vou chegar lá na autoridade máxima do povo, né, egípcio, e vou exigir que o faraó entregue, né, o povo hebreu para poder sair fora do Egito? Não é verdade? E aí Moisés ele vai pensar na seguinte questão, né, fazendo uma conjecturação aqui: nossa, mas eu sou pequeno demais, eu não tenho condições de fazer isso. Ele se sentiu minimizado diante de uma tarefa, ele se sentiu minimizado diante dessa grande responsabilidade. Mas quem se lembra da pergunta que eu fiz aqui no início? Quem se lembra? Quem que tirou o povo do Egito? Irmãos, não foi Moisés, foi Deus. Foi Deus que tirou o povo do Egito. Deus, ele foi o grande libertador da nação, amém? Da nação de Israel. Prova disso a gente vai ver lá em Êxodo 3:12. Abra aí, né, Moisés. Deus me respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, seguireis a Deus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Eu é que estarei contigo. Amém? É eu que estarei com você, Moisés. Você não vai fazer nada, não. Você vai ser só o canal, você vai ser só, digamos assim, uma ponte. É eu que estarei com você, é eu é que vou fazer, é eu é que vou. Deus ali, né? Deus ali já se encontra na história, e Deus já muda a história. Ele entra na história e muda a história
né, falando que é Ele que vai fazer todas as coisas. E muitas vezes a gente, né, para poder fazer a obra de Deus, para poder fazer as coisas para Deus, né, muitas vezes a gente vai na força do braço. Não é verdade? Muitas vezes nós vamos na força do nosso braço. A gente confia no nosso intelecto, confia na nossa inteligência, confia no nosso linguajar, né? No nosso português, e muitas vezes a gente esquece, é que Deus é que faz. Amém? É Deus é que faz. Amém? Pode falar. É interessante quando Deus fala para Moisés, Deus fala, para quem eu vou falar que está confiando? Ele responde, né? Eu sou o que sou. É interessante que Deus não fala, eu sou o libertador. Porque talvez o povo olhar para Deus apenas como libertador para sair do Egito. Mas quando Deus responde, eu sou o que sou, ele está dizendo, eu sou para tudo. Eu vou ser aquele que cura, eu vou ser aquele que liberta, eu vou ser aquele que cuida de você. Então ele responde uma resposta totalmente glória a Deus. Para alguma coisa específica, e a gente olha para o Senhor como esse Deus completo. Não é para uma área da nossa vida, mas para todos os momentos nós podemos confiar nele. Amém, glória a Deus. Então, queridos, Deus, Ele, na verdade, quando Deus fala assim, eu estarei contigo, Deus ele assume a responsabilidade. Deus ele assume a responsabilidade de tirar o povo do Egito junto com Moisés. Então, agora, Moisés, esquenta a cabeça não, rapaz. Não olha para a sua pequenez, não olha para se você viveu parte no Egito, não olha porque o povo hebreu não te reconhece como líder ainda, né? Não olha porque você é desconhecido entre o povo hebreu, não olha para isso não, é eu que vou fazer, é eu que vou agir, amém? Porque a gente já leu aqui que Deus ele se lembrou da aliança que fez, amém? Deus ele se lembrou da aliança que fez, e quando Deus se lembra, ele age, amém? Quando Deus se lembra, ele age. Então, queridos, Deus, reafirmando aqui o objetivo dessa aula de hoje, é o que? É nós entendermos que Deus, Ele foi o grande libertador do povo hebreu. É Ele que fez, é Ele que fez todas as coisas, é Ele que entrou na história e mudou a história, amém? Isso por causa de quê? Por causa de uma promessa que Ele fez lá com Abraão, Isaac, e Jacó, amém? Então, e o que a pastora disse aí, no 14, olha aí, eu estarei com você. Moisés perguntou, quando eu chegar diante do 13, isso mesmo, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos teus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntaram, qual é o nome dele, que lhes direi, mais uma vez aí a importância do nome, o Moisés ele já estava prevendo uma situação, olha, quando eu chegar lá, eles vão me perguntar, eles vão me perguntar, qual é o nome dele, qual é o nome do Deus, qual é o nome do Deus que vai nos tirar daqui, porque irmãos, embora o povo hebreu estivesse no Egito, o povo estava inserido dentro de uma cultura egípcia, concorda? Então, já tinha passado 4 gerações. Então, a fé do povo não estava assim, aquela fé vibrante ainda não. O povo ainda estava vivendo debaixo de uma escravidão, era trabalho em cima de trabalho, era muito trabalho, não tinha folga, era trabalho escravo, trabalho pesado, trabalho árduo, o povo estava sofrendo, então eles viviam dentro daquele contexto ali, e eles perderam, na verdade, o povo hebreu, eles perderam a referência de Deus,
né? Eles perderam a referência de Deus nesse momento de tanta, né? de tanto sofrimento e de tanta, né? As gerações foram, os seus antepassados foram morrendo. 430 anos. 430 anos não são 430 dias, né? Muito tempo, muita coisa se perdeu, muita história de pai para filho, de avô para neto, de bisneto, foram se perdendo durante o tempo, não é verdade? Então, e disse Deus: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Amém. Eu sou, é o que a pastora disse, né? Eu sou. Deus, Ele é o próprio, né? Ele é Ele é o próprio verbo, né? Eu sou, Ele é que é. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus tremendo, Ele é um Deus maravilhoso, Ele pode tudo. Ele pode tudo. Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E Deus, Ele é soberano, né? Deus, Ele é soberano. Se Ele quisesse não usar Moisés, né? Se Ele quisesse não usar Moisés e Ele mesmo, né? E Ele mesmo partir para cima do, né? Ele mesmo partir para cima do faraó e partir para cima de toda arrogância, de toda petulância do faraó, ele poderia fazer isso, porque ele é Deus. Mas não, Deus, ele trabalha em conjunto com o homem. Deus, ele quis, né? Ele quis usar um líder, ele quis usar um instrumento, e é assim que Deus conta com o homem. É um trabalho conjunto com a gente. Deus, ele quer trabalhar juntamente com a gente. Deus, ele quer nos usar para poder fazer a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus não chama os capacitados, né? Deus capacita os escolhidos, né? Exatamente, né? Então muitas vezes a gente é o que Moisés se sentiu ali naquele momento. Ele se sentiu incapaz. Ele se sentiu assim, olha, né? E Deus, né? No diálogo que ele teve com Deus, ele falou assim: olha, é comigo, Moisés. Não é a respeito de você, é a meu respeito. Amém? É tanto que Moisés, no período que ele está no Egito, ele tem os seus conhecimentos também de Deus. Isso. Moisés fica 40 anos lá aprendendo, mas aprendendo a cultura egípcia, a cultura do homem, o ensinamento do homem. Você vai entender que quando Deus tira Moisés do Egito e leva ele para um deserto, para mais 40 anos, Deus vai falar com ele. Agora já não é a sabedoria de Moisés, é o treinamento de Deus com Moisés. Então não é em cima do meu conhecimento, é em cima do eu sou de Deus. Exatamente. E lembrando aqui, né, que quando Moisés, quando ele sai do Egito, já homem feito, por volta de 40 anos, não é verdade? Ele sai do Egito por volta de 40 anos, e essa história aqui se passaram 40 anos. Parece que desfazendo tudo aquilo que ele aprendeu no Egito. Foi uma desconstrução, digamos assim, né? Ele desconstruiu tudo aquilo que ele aprendeu no Egito, e após 40 anos que ele saiu do Egito, é que foi essa parte aqui. Ele já está com 80 anos. Imagina, né? Então, assim, e irmãos, e Deus, ele é um Deus atemporal. Amém? Deus, ele é um Deus atemporal. Deus não está preso no tempo. Amém? Deus não está preso no tempo. Deus, ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, sabe? Um dia para Deus é como 1000 anos para Deus é como um dia. Nós é que fica nessa loucura doida, ó, tempo, daqui a pouco tem que ir para casa fazer almoço, o frango está lá me esperando, e tal, tem que lavar roupa, meu Deus, Jesus, amanhã é segunda-feira, e tal. Não, sabe? Deus, ele é atemporal. Deus está infinitamente mais acima dessas coisas. Amém? Deus é o tempo. Ele é o tempo. Ele é o tempo.
Amém? Ele é o templo. Então, essa revelação, né? Essa revelação que Moisés recebe do que eu sou. O eu sou é que vai fazer. O eu sou é que vai executar os milagres. O eu sou é que vai tirar o povo do Egito com braço forte. E uma coisa interessante, irmãos, que Deus, ele tanto entra na história, né? Deus, ele tanto entra na história que ele já vai falando para Moisés: ó, Moisés, não vai ser fácil não. Não vai ser fácil não. Não vai ser fácil, porque em um dos diálogos com Deus, ele até fala: ó, eu é que vou colocar, né? Vou inclinar o coração de Faraó para não deixar o povo sair. Então, assim, Deus dá uma missão para Moisés, e Deus ainda coloca pontos dificultadores. Imagina se Deus te dá uma missão e fala assim: olha, você vai lá pro norte de Minas pregar o evangelho, vai ser fácil não, o povo lá é católico, é espírita, o povo lá é macumbeiro, e você vai para lá sozinho, com a sua esposa, com a sua família, e você vai ter que tirar leite da rocha, entendeu? Então Deus já passa fita para Moisés: não vai ser fácil, amém? Não vai ser fácil, mas, irmãos, né? Deus é Deus, amém? Deus é Deus. Deus pode fazer todas as coisas, basta a gente crer. Deus pode, assim como Deus inclina o coração de alguém para o mal, Ele pode inclinar o coração de alguém para o bem, amém? Amém? Deus pode inclinar o coração de alguém para o mal, assim como inclinou o coração de Faraó para o mal, mas Ele pode inclinar também para o bem, amém? Então, muitas vezes, né, a gente, na nossa vida diária aí, a gente limita muito a Deus, vamos dizer assim, né? A gente limita muito a Deus. Fulano de tal não vai converter nunca, né? Meu chefe, meu patrão, meu irmão, meu conhecido e tal. Não, irmão, né? Não vamos pensar assim não. Deus pode, amém? Deus pode mudar a história, Deus pode entrar na história, Deus pode mudar tudo. Deus pode mudar tudo, né, da água para o vinho, amém? E como mudou, não é verdade? Então, Deus pode inclinar o coração de alguém que era do mal para um coração do bem, amém? Então, porventura, se você está orando, se você está pedindo a Deus, para Deus tocar em alguém, para Deus inclinar esse coração, né, de alguém, para que se converta, para que se mude de caminho, para que se mude a rota, continue orando, amém? Continue orando, continue buscando, continue intercedendo, que Deus pode, e de acordo com a vontade dele, no momento certo, isso pode acontecer e vai acontecer em nome de Jesus, amém? Vamos aqui só a gente fechar aqui. Abra a sua Bíblia aí em Malaquias 3:6. Porque eu sou o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois possíveis. Amém? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém, queridos? Porque eu, o Senhor, não mudo. Amém, irmãos? O Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém, queridos? Então, irmãos, quando eu comecei a dar uma recapitulada, né, nisso aqui, eu falei assim: meu Deus, eu me senti um pouco assim, meu Deus, é muita coisa para poder falar em 2 aulas. Então nós só estamos aqui pincelando algumas coisas importantes, e na próxima aula, amém? Na próxima aula nós vamos pegar, assim, os acontecimentos, né, os acontecimentos mais importantes
E o capítulo central, né? O capítulo central do livro de Êxodo aqui é o capítulo 12. Amém? É o capítulo 12, onde é instituído a Páscoa, tá? Né? E nós vamos nos ater mais aí na última praga, que é a morte dos primogênitos, não é verdade? A morte dos primogênitos, a instituição da Páscoa. E lembrando que o livro de Êxodo aponta para Jesus. Amém? O livro de Êxodo aponta para Jesus, né? Jesus, o nosso libertador, amém? Nos libertou das garras do pecado, amém? Da escravidão do pecado e nos trouxe aí para a sua maravilhosa luz, amém? Então, semana que vem nós vamos, né, falar aqui, dar continuidade aos acontecimentos, né? Sim, pincelando, porque o tempo é muito pouco, amém, queridos? Irmãos, muito obrigado, né, pela oportunidade. Não acabou ainda. Sábado que vem, domingo que vem, tem mais. Isso. Não deixe de vir, convide alguém em nome de Jesus. Viu? Vá com Deus e não peque mais. Aleluia.